De onde veio o petróleo? A ciência responde. Um subproduto da natureza, o petróleo, que já foi responsável por milhares de discussões, mortes e guerras, não é à toa que, até hoje, alguns países protegem suas reservas de petróleo com unhas e dentes, mesmo sabendo que ele é um dos grandes responsáveis pelo avanço das mudanças climáticas. Inclusive, em muitas regiões do mundo, os investidores do setor chamam o subproduto natural de ouro negro. O petróleo é um dos combustíveis fósseis mais populares do mercado, mas há ainda carvão, gás natural, entre outros tipos. Atualmente, é verdade que se essas fontes de energia deixassem de existir de um dia para outro, a maioria dos carros não serviria para nada. Muitas redes elétricas deixariam de funcionar e diversas indústrias estariam em colapso. Por isso, a humanidade ainda precisa possibilitar mais recursos que envolvem os diferentes tipos de energias limpas e renováveis. Mas um dia as contas chegarão e o petróleo deixará de existir devido à extração e ao uso dos seres humanos. Afinal, para a natureza produzir o material é necessário que recursos naturais passem por um processo extremamente complexo e que pode demorar alguns milhões de anos. Muitas pessoas acreditam que o petróleo é um combustível fóssil que surgiu diretamente a partir de fósseis de dinossauro. Contudo, não é exatamente assim que funciona o processo bioquímico da Terra. Ele depende realmente de fósseis naturais, mas sabe que você não está abastecendo seu veículo com um dinossauro líquido de forma de gasolina. Para explicar um pouco melhor de onde veio o petróleo, o Tecmundo reuniu informações de cientistas e especialistas da área. Confira. De onde veio o petróleo? De acordo com informações históricas, o petróleo já era utilizado desde o início das grandes civilizações. Por exemplo, no Egito, os humanos já utilizavam material para pavimentação de estradas, lubrificação, iluminação, entre outros usos. Apesar disso, a grande indústria só começou a utilizar o petróleo como conhecemos após o processo de refinamento. Em meados do século XIX, as primeiras produções dos Estados Unidos só começaram em 1859. No Brasil, os primeiros depósitos de petróleo só foram descobertos em 1939. Na Bahia, a partir de 1954, a Petrobras começou a operar e explorar a indústria nacional à base do material. Em 2010, os brasileiros começaram a utilizar o pré-sal, um tipo de reserva de petróleo localizado abaixo de uma espessa camada de sal. Como já foi explicado, o petróleo não é formado a partir de fósseis de dinossauro. Essa informação é praticamente um mito. Para se tornar o que é o combustível fóssil, passa por um longo processo natural que envolve a decomposição de matéria orgânica, como algas, bactérias, plantas, plânctons, que já morreram há milhões de anos e se acumularam em camadas abaixo da superfície. Ao decorrer deste longo período, os materiais orgânicos e decompostos são soterrados por rochas e sedimentos e ficam presos por centenas de milhões de anos. Durante esse processo, o baixo teor de oxigênio e alta temperatura e pressão do núcleo do planeta cozinham esses materiais e, finalmente, o resultado é o que conhecemos como petróleo. Depois que os materiais orgânicos se acumularem abaixo de camadas sedimentares, o calor e a pressão criaram uma substância chamada de querogênio,
Com o passar do tempo, o querogênio se dividirá em moléculas compostas por carbono e hidrogênio, até surgir o líquido viscoso escuro que possibilita a gasolina. O Brasil está no ranking dos 15 maiores produtores de petróleo em todo o mundo, fonte Jetmagem. Por alguma razão estranha, a ideia de que o petróleo vem de dinossauros ficou na mente de muitas pessoas. No entanto, o petróleo provém de trilhões de pequenas algas e plânctons. Quando algas e plânctons do mar morrem, afundaram até o fundo do mar, parece legal dizer que o petróleo é uma espécie de sopa de dinossauro, mas isso é pura fantasia, disse o geólogo da Universidade de Oslo, Reidar Miller, em uma publicação ao site Ciência Norway. Segundo o geólogo William Thomas, da Universidade de Kentucky, dos Estados Unidos, pode até ser que o resto de alguns dinossauros fazem parte dessa camada orgânica do petróleo, mas isso é extremamente raro. Para que serve o petróleo? A indústria petrolífera retira o material em reservatórios naturais de diversas regiões em todo o mundo. A maioria das descobertas de reserva acontece em bacias sedimentares, onde o petróleo surge abaixo de espessas camadas de sedimentos. Contudo, ele também pode ser encontrado em regiões submarinas próximo da costa continentais, como é o caso da bacia de Campos do Brasil. De qualquer forma, é importante destacar que a humanidade já encontrou depósitos em desertos, selvas e em outras áreas. Mas o material não simplesmente surge no quintal de alguém, pois ele precisa ser extraído por meio de grandes operações de perfuração do solo. Após as perfurações, o petróleo começa a jorrar da terra e assim poderá ser refinado para diferentes usos. O petróleo não é um material que podemos utilizar diretamente para abastecer carros e maquinários industriais, por isso ele precisa passar por um processo de refinamento. Após o refino ser realizado em diferentes etapas de melhoramento, com processos químicos como hidrotratamento, craqueamento e alquilação, o petróleo é transformado em diversos tipos de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis refinados a partir do petróleo: gasolina, diesel, querosene, óleo combustível, nafta, gás de petróleo, óleos lubrificantes, outros, além de ser ativamente utilizado na produção de combustíveis fósseis. Muitas indústrias também utilizam o material para fabricar borrachas, plásticos, solventes, tintas, entre outros produtos, ou seja, existem dezenas de usos para o petróleo. Gostou do conteúdo? Então fique por dentro de outras curiosidades da ciência e tecnologia aqui no Tecmundo. Se desejar, aproveite e entender como a gasolina sintética sem petróleo pode dar sobrevida a carros comuns.